bem-vindo, bem-vinda. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe toda a sua família. Que alegria estarmos juntos. Que vontade enorme que eu tenho de poder abraçar você, desejar tudo de bom, muita paz, muita vida, muita saúde. E por falar em saúde, é claro, minha gente, já começou. Estamos ao vivo e em cores para em rede nacional o programa Vida e Saúde, o programa que já tem essa marca registrada onde? No seu coraçãozinho. A união sempre entre a ciência médica e a espiritualidade. Aqui, fé e medicina caminham sempre juntas e já se encontra, minha gente, já se encontra nos estúdios do Vida e Saúde, ele, um grande amigo, já amigo da casa, amigo do programa, já está esperado, você já foi anunciado, tenho certeza aqui que você já anunciou para Deus e todo mundo que ele estaria hoje entrando na sua casa ao vivo, o doutor Fernando Medina da Cunha. Ele é médico oncologista, ele é diretor do Centro de Oncologia de Campinas. Se tem alguém nesse planeta, como eu fiz a chamada, que entende do assunto, está aqui hoje, minha gente. Hoje é justamente o tratamento do câncer. O que é que a gente precisa saber? Como é que ele se manifesta? Quais são os sinais? Tem tratamento? Tudo isso a gente vai aprender hoje aqui no Vida e Saúde. E é claro, o programa fica muito mais interessante quando você liga, quando você participa, quando você interage. O telefone está passando aí na sua tela, 19 3871 9620. 19 3871 9620, para ficar à vontade. Temos o WhatsApp também, 19 99675 5600, para você interagir, participar ativamente aqui no programa, viu, gente? A gente sabe, todos os dias, o nosso corpo passa por uma renovação celular. Todos os dias as nossas células se reproduzem, se renovam, mas vai que uma, de repente começa a sofrer os processos de mutações e ela começa a crescer de uma maneira desordenada e se multiplica nessa desordem. Começa a se instalar um processo aí de enfermidade que pode acometer qualquer organismo do nosso corpo, qualquer órgão do nosso corpo. E aí começa um processo todo. Isso invade mais de um órgão, começa o processo de metástase. Mas tudo isso a gente vai aprender hoje com o especialista, Dr. Fernando Medina. Eu quero chamar agora uma matéria que nós preparamos com muito carinho, enquanto você vai assistindo, porque nós queremos dar início ao nosso bate-papo com o Dr. Fernando, com essa matéria que nós preparamos para que nesta noite possamos, esse programa, dar início a esse bate-papo carinhoso com o Dr. Fernando. Sejam todos bem-vindos e vamos à matéria. O câncer é um assunto recorrente que causa muita preocupação entre as pessoas. Além do processo cirúrgico, seus principais tratamentos são as já conhecidas quimioterapia e radioterapia. A quimioterapia é o tratamento com medicamentos anticancerígenos, administrados por via venosa ou oral, sendo um dos tratamentos mais conhecidos na luta contra o câncer. E ainda dentro da oncologia clínica, existe um novo tratamento. Hoje em dia, o que nós temos de mais elaborado e mais elegante são os usos que nós fazemos de substâncias que a gente desenhou, vamos dizer, uma inteligência artificial, inclusive, na maioria das vezes, e que são voltadas a ligar em substâncias fundamentais dos passos metabólicos das células tumorais. Então, quando a gente descobre, por exemplo, uma mutação específica num determinado receptor de fator de crescimento numa célula tumoral, a gente pode usar uma substância específica para aquele defeito, para aquela mutação. E isso faz com que o tratamento desses pacientes tenha muito maior eficiência. Já a radioterapia é um tratamento que gera muitas dúvidas na opinião pública, porém se mostrou uma ferramenta muito eficiente. A radioterapia é um tratamento empregado principalmente no tratamento do câncer, mas também de algumas doenças benignas, e que utiliza radiações que nós chamamos de ionizantes, ou seja, elas têm a capacidade de ionizar as células e, com isso, desencadear uma reação química dentro dessas células e causar um dano biológico. A radioterapia atinge tanto células boas, ou melhor, tanto células malignas quanto as boas. A diferença está em que as células boas do organismo que recebem essa radiação têm uma capacidade maior de recuperação.
A palavra radiação preocupa muita gente que tem o primeiro contato com o tratamento. Mas o Dr. Werner tratou de explicar a tal radiação usada no procedimento. É importante, então, dizer que a radiação que nós aplicamos através de um aparelho chamado acelerador linear é uma radiação mensurada, medida e aplicada exatamente na quantidade e localização e intensidade determinada por um planejamento prévio. Além de todos esses tratamentos citados acima, existem outros trabalhos que muitas vezes não são relacionados com a doença, mas que são primordiais na recuperação do paciente. O câncer, ele é uma doença multifatorial. Ele afeta a pessoa como um todo. Então, a pessoa, ela não é só corpo. Ela é mente e corpo o quê? Entrando em contato um com o outro. Então, o trabalho, ele é integral. Para a gente poder oferecer para aquela pessoa que chega para tratamento um suporte em todos os aspectos. Então, você vai ter a questão física, que é o tratamento em si do câncer, e você vai ter o suporte emocional pela questão do impacto que esse câncer, que essa doença, ela traz para a vida dessa pessoa, da pessoa e da família. Isso eu acho que a importância do tratamento de câncer, hoje ele ser multifatorial, porque o câncer, ele acomete a pessoa em todos os aspectos. Então, essa é a importância da gente olhar para um todo, porque ali existe uma pessoa, não existe uma doença. Então, a gente cuidar dessa pessoa em todos os aspectos dela. Eu também tive um acompanhamento psicológico durante todo o tratamento, desde o início que eu tive a notícia, eu tive acompanhamento psicológico, isso foi muito importante, porque ajudou a entender todo o processo da doença, o que era a doença, como era o tratamento. Cada fase do meu tratamento, eu ia lá para fazer, eu já sabia o que ia acontecer, como era aquilo, quais os sintomas, a perda, das duas mamas, Às vezes, assim, as pessoas podem falar assim, nossa, coitada, não tem mama, não tem útero, não tem ovário, mas não existe esse coitado, A gente aprende que foi para um bem maior. Essa sinergia e este trabalho em equipe tornam estes tratamentos e essa luta contra a doença muito mais eficientes. Porém, o maior tratamento e a maior arma contra o câncer continua sendo a vontade de vencer, a superação e o sorriso no rosto de cada um dos pacientes. As pessoas costumam falar assim, eu renasci. Eu não renasci, eu nasci, eu sou outra pessoa. Eu aprendi a dar valor às coisas legais da vida, que às vezes a gente fica preocupado só com as coisas chatas. E eu aprendi com a doença a enfrentar tudo com sorriso, com alegria. O câncer, eu costumo falar que o câncer me curou. Muito bem, a matéria é muito bem feita, que maravilha, Como é bom a gente saber que tem centros, que tem unidades que tratam o ser humano como um todo, A gente conheceu essa unidade. Mas vamos agora carinhosamente acolher e receber o doutor Fernando Medina. Seja muito bem-vindo, que honra recebê-lo aqui, doutor. O senhor é muito querido, muito amado, eu gosto muito do senhor, viu, doutor? Muito obrigado, Frei. É uma honra para mim estar mais uma vez aqui com o senhor, Isso me traz muita alegria e principalmente conversar a respeito dessa especialidade espetacular que eu abracei há 40 anos atrás. Isso, doutor, assim, é o Centro de Oncologia de Campinas, e as imagens que a gente viu agora é justamente as imagens desse centro. Conta um pouquinho para nós, assim, para a gente atualizar, como é que nasceu do seu coração criar um centro de oncologia e hoje é referência nacional, doutor? Sim, há 40 anos atrás o Centro de Oncologia iniciou suas atividades em Campinas. Um grupo de médicos, principalmente um médico muito importante, radioterapeuta, ele veio dos Estados Unidos e trouxe a ideia de importar um equipamento que na época era revolucionário e fez então do Centro de Oncologia Campinas uma unidade. Esse médico chama Dr. Honório Quiminazo Júnior
e ele fez do Centro de Oncologia uma referência não nacional. Naquela época, a gente recebia pacientes, inclusive do Peru, do Chile. Olha só, internacional, então. Internacional. Na América do Sul era o melhor equipamento e tudo mais. E ao longo desses 40 anos, nós vamos trabalhando no sentido de manter essa unidade, que ela envolve cirurgia, radioterapia, quimioterapia e toda a parte de suporte nutricional, suporte psicológico e atenção de uma maneira mais extensiva ao paciente, né? Nós temos hoje, por exemplo, esse mês, nós tivemos várias ações no Novembro Azul, no controle do câncer da próstata, trazendo os pacientes, conversando e fazendo conferências até fora do Instituto, do Centro de Oncologia, nas grandes empresas a respeito da prevenção do câncer. E hoje o senhor é o diretor lá? Hoje eu sou o diretor clínico, né? Temos vários médicos, vários especialistas, tanto na radioterapia, como vimos agora, o chefe da radioterapia, o Dr. Werner Schlupp, o Dr. André, a doutora Meire, vários outros Fabiana, médicos. psicóloga. Doutora Fabiana, psicóloga, que comanda. Aliás, queremos mandar um abraço para toda a equipe aí do COC, que carinhosamente acolheu a nossa equipe da Rede Século XXI e nos permitiu fazer essa matéria tão bonita, tão emocionante, tão atual. Viu? Parabéns aí a todo o COC, na pessoa aí do diretor que está aqui conosco, né, gente? Né? Que maravilha, doutor. Que prazer recebê-lo, né? O doutor teve o dia na Missa da Saúde, ele sempre vem com muito carinho, assim, e realmente, assim, uma pessoa de Deus, uma pessoa que está fazendo a diferença nessa sociedade, né? E a gente faz questão de trazê-lo aqui, porque ele passa uma segurança muito grande. Ô, doutor, quando a gente fala de câncer, aquilo que eu comecei no começo do programa, no início do programa, todos os dias as nossas células, elas se reproduzem, ela termina um ciclo e começa outro, tem essa renovação celular. Ou seja, basta uma andar na contramão que é suficiente, doutor? Sem dúvida. O câncer é uma doença que nós chamamos hoje que é uma doença genética, é um erro na hora da divisão celular. O nosso corpo é formado de bilhões de células, essa célula é a unidade funcional do ser vivo. E num determinado momento, vários momentos, a gente tem mutações, essas mutações vão se aglomerando e num determinado momento, então, essa célula perde a capacidade de morrer. Esse é o grande problema. E a célula começa a dividir, formando o que nós chamamos de tumor. Além disso, essa célula tem a capacidade de infiltrar os tecidos vizinhos, entrar num vaso sanguíneo ou linfático e então se implantar à distância, no fenômeno que nós chamamos de metástase. E a metástase, que é a capacidade que a célula do câncer tem de implantar à distância e continuar viva e se multiplicando, que é responsável 90% das vezes pela morte do paciente. Quer dizer, a gente tem esse processo, você falou bilhões ou trilhões de células que todos os dias elas vão se renovando. Morre para nascer outra, morre para ser. E é isso que a gente fala assim, um exemplo claro é a nossa pele, é a fotocópia da fotocópia da fotocópia da fotocópia, e assim é o nosso processo de transformação. Quer dizer que nesse processo, uma dessas células ou um conjunto dessas células que não morrem para que outras possam vir no lugar, é aí que começa, e pode ser em qualquer parte do corpo, doutor? Sim, em qualquer parte do corpo. Principalmente aqueles onde existe o maior turnover, maior índice de multiplicação celular. Por exemplo, nas mucosas, que são renovadas a cada 48 horas, no sangue, as células sanguíneas, as células da pele, né? O câncer da pele é o câncer mais frequente. Então, essas células que têm alto poder de multiplicação são aquelas que estão mais próximas de ter um erro e, assim, desenvolver um câncer. Quando você falou assim, são as células do líquido, digamos assim, quando a gente fala de uma leucemia, por exemplo, ou num linfoma, no conjunto linfático que a gente tem, o sistema linfático, então essa é a parte líquida, né? Sim. E a parte sólida que é o osso, pulmão, intestino e por aí vai. Exatamente. Em qualquer tecido do corpo nós pode aparecer um câncer, né? Tanto no sangue, que a gente chama
de tumores hematológicos hoje. E eles se reproduzem, essas células desordenadas que não morrem, se reproduzem muito rápido? Se reproduzem muito rápido? Sim, sim, elas se reproduzem muito rápido e têm essa capacidade de disseminar rapidamente também. Isso é a única doença que é conhecida hoje que tem essa capacidade de fazer esses implantes fora da área em que nasceu o tumor. Por exemplo, da mama, nasce na mama, o tumor é um tumor de mama, mas que depois vai implantar no pulmão, no cérebro, no osso e que muito dificulta a cura dessa doença. Só para a gente esclarecer, então, tem aquele fator genético, ou seja, a pessoa já nasce com essa predisposição e também não tem aqueles fatores externos, por exemplo, a pessoa que fuma demais, etc., obesidade, ou seja, os agentes externos também produzem, doutor? Sem dúvida. Aliás, são os agentes externos que são mais frequentes. O sol, frequentes. por exemplo, demais na pele. Exato. A parte genética, quer dizer, nós temos dois tipos de mutação, que é uma mutação hereditária, que a gente recebe do pai ou da mãe. Isso é raro, é 10 a 15% dos tumores. A genética, a hereditária. A hereditária. E 70% das vezes é aquilo que nós vivemos no dia a dia, é o nosso estilo de vida. Entendi. Aquela pessoa que fuma, que tem uma vida desregrada, que tem uma má alimentação, que se expõe muito ao sol, etc. Esse pessoal ele tem maior chance de desenvolver uma mutação nessas células e assim desenvolver um tumor. E tem câncer, tumores que são silenciosos, doutor, ou seja, a gente não sabe que tem, né? Ou existe algum exame, né? Ou seja, você vai lá, tem um raio-x, ou tem um PET, etc., ou tem uma ressonância. Você percebe ou tem que esperar se manifestar para poder perceber alguma coisa palpável, assim, doutor? Uma leitura palpável do organismo? Como é que é? Não, de maneira alguma. Toda vez que a doença, em medicina, toda vez que a doença dá sintomas, significa que já está lá. Que ele já está avançado e com dificuldade de cura. Só para a gente fazer um paralelo. Por favor, doutor. Um paralelo muito interessante é da saúde do homem e a saúde da mulher. O homem, que é o responsável a maioria das vezes, hoje as mulheres estão dividindo isso, mas o homem que é o responsável por trazer para casa o alimento e trabalhar, é o provedor do lar, ele só procura o médico quando tem sintoma. E isso se a mulher marcou, se a mãe marcou. Exato. Ainda, né? O que eu falo sempre é o seguinte, 50% das mulheres que vão no urologista é para levar o marido, né? Okay. 50%, 60%. E então, o homem, na maioria das vezes, ele vai quando tem sintoma. E isso é muito ruim, porque isso aumenta o sofrimento, diminui a taxa de cura e aumenta o custo do tratamento. E isso faz com que traz bastante dificuldade para a cura de uma maneira geral. A mulher não, a mulher já está mais acostumada com o médico. Quando ela tem a primeira menstruação, normalmente a mãe já leva no médico para ela poder entender como que é as mudanças do corpo, etc. Depois vem o pré-natal. Então, a mulher tem muito mais acompanhamento médico do que o homem. O homem já vai aprendendo na esquina, vai aprendendo na rua, conversa, etc. Então, ele corre do médico, ele enfrenta qualquer parada no trabalho, no dia a dia, mas na hora que é para ir no médico, eles nunca vão. E é por isso que nós, homens, vivemos 8 anos menos do que as mulheres. Uhum. E se a gente isso é estatístico, o homem vive 8 anos menos que a mulher. Isso é estatístico, isso é estatística mundial, viu, gente? Exato. E se a gente for olhar no gráfico, em todas as faixas etárias, o homem vive menos do que a mulher. Só depois dos 80, porque já não tem mais homem para morrer depois dos 80. Cheio de bom humor aqui, olha. Gente, eu vou chamar o nosso intervalo. Na sequência, eu vou perguntar para o doutor se tem alguém nesse planeta que entende. Eu quero aproveitar
e você incentivar que você participe também, interaja conosco. Tem alguém, tem alguma suspeita, tem alguém doente na sua casa, quer fazer uma pergunta na área oncológica, está aqui o homem, viu, gente? Está aqui o homem. Eu vou perguntar para o doutor no próximo bloco quais são os principais tumores nos homens, nas mulheres, assim, sintomas, como se manifestam, enfim, tudo isso e muito mais aqui no Vídeo Saúde, que vai para o intervalo, mas volta só para você, não sai daí.